ao versículo de número 4. Apocalipse, capítulo 4. Esse texto aí nos fala sobre o trono no céu, né? Apocalipse 4, versículo 1 ao versículo 4. Nos diz o seguinte, a palavra de Deus, que foi revelada ao apóstolo João. Depois dessas coisas, olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: suba para cá, e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava assentado alguém. Aquele que estava assentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris, parecendo uma esmeralda, circundava o trono, ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentados neles havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco, e na cabeça tinham coroas de ouro. Até o versículo de número 4. Que Deus assim nos abençoe. Irmãos, eu quero compartilhar com vocês rapidamente sobre o seguinte tema: diante de mim estava uma porta aberta no céu. Diante de mim estava uma porta aberta no céu. Esse capítulo 4 aqui de Apocalipse, se eu não estiver enganado, nós estudamos esse capítulo 4 na revista que nós vínhamos estudando. Nós estudamos ele no primeiro e no segundo domingo de novembro de 2019, né? Foi onde nós estivemos vendo sobre o trono de Deus, sobre o governo de Deus, sobre a história e sobre toda a terra. Mas eu não vou falar sobre o trono, não vou falar sobre o trono de Deus, mas sim sobre uma porta aberta, que foi a visão que João teve. Todos nós conhecemos o contexto, né, em que João se encontrava quando ele escreve o Apocalipse. João, ele estava preso na ilha de Patmos por dois motivos. Lá no capítulo 1, versículo 9, ele diz que os motivos pelos quais ele se encontrava preso ali na ilha de Patmos era por causa da palavra de Deus e também por causa do testemunho de Jesus. Estes eram os motivos pelos quais ele estava preso ali. A ilha em si, né, a geografia bíblica nos diz que a ilha em si era um lugar solitário, um lugar pedregoso, um lugar inóspito, e essa ilha de Patmos, ela tinha cerca de 29 quilômetros de circunferência no seu todo. E essa ilha, não sei porquê, ela tinha um aspecto bastante triste, e justamente por causa desse aspecto triste, ela servia por determinação dos imperadores romanos de lugar de detenção, né, de exílio para criminosos. E nessas circunstâncias é que João se encontrava quando ele recebe a visão do Apocalipse. E nessas circunstâncias, separado daqueles seus queridos lá da cidade de Éfeso, né, privado também de cultuar com a igreja que se reunia em Éfeso, e condenado à companhia de criminosos, né? Homens perigosos, que não era o caso dele. Mas sim, queridos, foram nessas circunstâncias em que João se encontrava, junto com aqueles criminosos, naquela ilha inóspita, isolado, né? Foram nessas circunstâncias que ele recebeu as visões do Apocalipse, né? E João, e nessas visões que ele tem, aqui no capítulo 4,
nós vemos ele relatar que depois dessas coisas olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu, né? E ele é convidado a subir, ele é convidado a entrar nessa porta. Irmãos, que lição que nós podemos tirar aqui nesse texto que nós acabamos de ler, né? E que nós poderíamos aplicar como igreja, como crentes, como pessoas, diante desse relato de João. A melhor visão, né? a melhor lição que nós podemos tirar desse relato de João, irmãos, é que a melhor visão de Deus e as melhores portas abertas, geralmente temos ou recebemos de Deus em circunstâncias adversas. Deus geralmente ele fala de uma maneira muito forte, de uma maneira muito direta. Deus abre portas para as nossas vidas, não em festas, não em oba-oba, não em circunstâncias favoráveis. Geralmente, né? Por que não em circunstâncias favoráveis? Porque em circunstâncias favoráveis nós buscamos muito pouco a Deus. A nossa comunhão ela se torna um pouco limitada. Geralmente são em circunstâncias desfavoráveis, em tempos difíceis, em tempos de agruras, em tempos de dificuldades, em tempos de problemas, em tempos de circunstâncias adversas, que nós buscamos Deus de uma forma mais forte, de uma forma mais afincada. E é justamente nessas situações que Deus se revela, que Deus fala, que nós nos aproximamos mais de Deus, e é geralmente em situações adversas que nós temos uma visão mais favorável de Deus, uma maior visão de Deus. E é em circunstâncias também desfavoráveis que Deus abre, que nós vemos portas, Deus abrindo portas para cada um de nós, né? E eu me lembro, quando eu estava meditando nesse texto, eu me lembrei de Jacó. Eu me lembrei de Jacó fugindo de Esaú. Jacó exilado da casa dos seus pais, porque ele estava fugindo, né? Estava se distanciando da sua família paterna. E nessa fuga, à beira do caminho, à beira da estrada, já ao anoitecer, ele cansado da viagem, ele para dormir e ele pega uma pedra e faz dessa pedra um travesseiro para ele descansar, né? E foi nessas circunstâncias, dormindo à beira de uma estrada, fugindo longe da sua família, indo para um outro lugar sem saber o que ele poderia encontrar nesse lugar. Foi nesse momento, nessa situação, nessas circunstâncias, que Jacó, então, ele teve um sonho de uma escada, né? Está lá no capítulo 28 do livro de Gênesis, versículos 10 ao versículo 22, narra isso daí. Aí nessa visão que ele tem, nesse sonho que ele tem, nessa visão que ele tem dessa escada, o topo dessa escada tocava os céus, né? E nesse sonho, ele via também nessa escada que o seu topo tocava os céus, ele vê anjos de Deus que subiam e desciam por essa escada. Mas ele também vê nesse sonho, ele vê que o Senhor estava, o texto diz que o Senhor estava ao seu lado. E esse Senhor que estava ao seu lado fala com ele. E quando Jacó acorda, ele tira algumas conclusões desse sonho que ele teve, dessa visão que ele teve. Primeiro, ele chega à conclusão que o Senhor estava ali naquele lugar. Ele estava fugindo. Ele estava indo para um outro lugar, longe da sua família.
dormindo no chão, uma pedra como travesseiro. Mas a conclusão que ele chegou é que o Senhor estava ali. Uma outra conclusão que ele chega é que ali era a casa de Deus. Mas o texto nos diz também que ele chega a uma outra conclusão, que ali era também a porta do céu. Eu gostaria de ler com vocês esse texto, capítulo 28 de Gênesis, que fala justamente da fuga de Jacó. E as lições que ele tira ali naquele momento circunstâncias adversas, mas é uma circunstância em que ele tem uma visão de Deus, em que ele reconhece que Deus estava ali, Deus fala com ele, ele faz uma aliança com Deus, justamente numa situação, em circunstâncias adversas. Versículo 10 do capítulo 28 de Gênesis diz que Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra, e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você, onde quer que vá, e eu o trarei de volta para esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse, sem dúvida, o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse, temível é este lugar. Não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a em pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo. E deu o nome de Betel àquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez um voto dizendo, se Deus estiver comigo, cuidar de mim nessa viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Irmãos, foi em circunstâncias adversas que Jacó teve visão de Deus. Foi em circunstâncias adversas que Jacó faz um pacto, Deus faz uma aliança com Jacó. Foi em circunstâncias adversas que Jacó conheceu aquele Deus que provavelmente ele já conhecia de ouvir falar, porque ele foi criado e educado por uma família temente a Deus. E muitas vezes nós questionamos, mas ele tinha dado calote no irmão, tinha enganado, tinha mentido, estava fugindo e Deus promete um monte de coisa para eles. Irmãos, bênção, não é por mérito. Aqui nós vemos a graça de Deus sendo manifestada ao homem. Graça é presente imerecido, não é porque Jacó merecia, é porque Deus é o Deus da graça. Então não era por mérito, assim como não é por mérito a nossa salvação. Deus, na sua abundante graça, ele derrama a sua bênção, faz aliança conosco, mesmo nós sendo pecadores, errados, falhos, é porque é pela graça, não é por mérito. Então nós entendemos o porquê que Deus usa uma circunstância adversa, uma fuga, ele tinha mentido, tinha enganado, teve que fugir, mas é nessas circunstâncias em que ele está, que ele tem uma visão de Deus, ele tem um sonho dessa escada, vê anjos subindo e descendo, sente que Deus está ali com ele, Deus fala com ele e Deus faz promessas
e Deus faz promessas a ele, né? Eu quero concluir essa mensagem, essa rápida meditação. Eu quero concluir dizendo o seguinte, que não somente a estes homens, mas a muitos outros. E entre esses muitos outros, eu posso colocar a cada um de nós. As portas dos céus têm sido abertas em circunstâncias adversas. E aos olhos do mundo, aos olhos do homem natural, né, pareciam as mais adversas e desfavoráveis. Para nós recebermos, talvez, uma visão de Deus, uma revelação de Deus, recebermos promessas de Deus, recebermos a aliança que Deus faz, pela graça com aqueles a quem Ele bem quer fazer, porque Ele é soberano. Eu gostaria de concluir fazendo uma pergunta: que visão de Deus estamos tendo na atual circunstâncias em que nós estamos vivendo como cidadão, como crente, como igreja, como nação? Irmãos, eu não creio que Deus não está mostrando coisas e revelando coisas para nós através da sua palavra. Qual a porta que nós estamos vendo que Deus está abrindo através dessas circunstâncias adversas, talvez, que cada um de nós tem enfrentado? O que é que nós estamos aprendendo? O que Deus está nos ensinando? O que Deus está falando ao nosso coração? Como pessoa, como cristão, como igreja, como nação. Deus está falando. Deus está revelando algo. Deus quer mostrar algo a cada um de nós. O que nós temos entendido? Irmãos, se nós não estamos aprendendo nada, se nós não estamos vendo porta nenhuma sendo aberta, está em tempo ainda de nós dobrarmos os nossos joelhos, nos humilharmos diante da santa presença de Deus e pedirmos para que Ele fale conosco. Pedimos para que Ele revele para nós o que Ele quer. Pedimos para que Ele nos mostre a sua visão. Qual a porta que Ele quer abrir para que nós adentremos a ela. Eu quero concluir citando um comentário do Daily Devotional Commentary. Nesse comentário diz o seguinte, a pessoa que escreve diz o seguinte: quando Deus é tudo, em tudo para nós, quando vivemos, nos movemos e existimos no seu favor, a porta se abre para nós também. Queridos, qual a visão que nós estamos tendo de Deus? Qual a porta que Deus está abrindo a cada um de nós? Talvez a porta que Ele está abrindo para mim não é a mesma que Ele esteja abrindo para você. Ele trabalha, Ele trata com cada um diferentemente. Experiências são pessoais, são individuais. Qual é a visão que nós estamos tendo de Deus nessas circunstâncias adversas que nós estamos enfrentando? Qual é a porta que Deus está abrindo para cada um de nós? Que Deus assim nos abençoe e que tenhamos uma boa noite de descanso e que, se possível, tenhamos também um sonho igual Jacó teve e entendamos o que Deus quer falar aos nossos corações através da sua palavra. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sendo derramada sobre a vida de cada um de nós e sobre a Igreja de Cristo, onde quer que ela esteja reunida nesse momento. Amém.